Olá, irei apresentar o trabalho intitulado Crescimento e Produtividade Primária da Andirobeira em função de déficits hídricos. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Heracto Eugênio Oliveira da Conceição. A voluntária que executou o experimento foi Priscila Martins da Silva, discente do curso de Agronomia pelo campus de Capitão Poço. A andiroba é uma árvore originária da região amazônica e se apresenta como uma espécie de elevada importância socioeconômica, pois os produtos oriundos dessa espécie florestal, como a madeira e o óleo extraído das sementes, trazem grandes benefícios para a população local. Apesar da grande importância regional dessa espécie, ainda são poucos os estudos relacionados ao comportamento das mudas de andiroba, principalmente em relação ao grau de tolerância ao déficit hídrico. Fatores como alta irradiância e baixa disponibilidade hídrica ou nutricional tornam mais difícil o sucesso no estabelecimento das plantas na fase juvenil. É de extrema importância que as exigências hídricas, assim como as nutricionais, a partir do florescimento sejam atendidas, pois a partir desse período, muitos eventos começam a ocorrer na planta, como a produção de folhas, flores e raízes. As respostas mais proeminentes das plantas ao déficit hídrico são fechamento dos estômatos, a redução da fotossíntese e a diminuição da área foliar. Dessa forma, o manejo hídrico correto das plantas, especialmente na fase de viveiro, é um fator indispensável. Os objetivos desse trabalho são: objetivo geral, avaliar o crescimento e a produtividade primária da andirobeira em função de déficits hídricos no município de Capitão Poço, Pará. Os específicos, determinar o déficit hídrico que mais limita a produtividade da andirobeira nas condições edafoclimáticas de Capitão Poço, Pará. E quantificar a alocação de biomassa em diferentes partes vegetativas nas mudas em função dos déficits hídricos. Esse experimento teve execução na Casa de Vegetação da UFRA do campus de Capitão Poço. O delineamento utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado, com fatorial. Foram utilizados 4 turnos de regras, que foram irrigação diária, irrigação a cada 3 dias, irrigação a cada 6 dias e irrigação a cada 9 dias. Foram feitos esse período de 120 dias com as variáveis não destrutivas, que foram em 30 dias após a implantação, 60 dias após a implantação, 90 dias após a implantação e 120 dias após a implantação. Os substratos utilizados nas mudas foram 80% de solo de capoeira mais 20% de cama aviária. A cada 30 dias eram avaliadas as seguintes variáveis não destrutivas: a altura da planta, diâmetro do caule, comprimento do caule, número de folhas, número de folíolos e temperatura foliar. E as variáveis destrutivas, feitas ao final do experimento, foram massa seca do limbo, massa seca da rax mais peciolulus, massa seca do caule, massa seca da raiz e o comprimento da raiz. Foi observado que houve efeito significativo pelo teste F a 1% em todas as variáveis de acordo com dias após o transplantio. As variáveis de altura da planta e de temperatura foliar não apresentaram resultados significativos no fator isolado de turnos de regra. Quanto ao número de folhas e o número de folíolos, foi apresentado efeito significativo pelo teste F no mesmo fator. Não houve efeito significativo para a interação entre dias após transplantio e turnos de rega em todas as variáveis analisadas, conforme a análise de variância observada. Na tabela 2 estão representados os valores médios das variáveis não destrutivas em função dos fatores isolados, dias após transplantio e turnos de regra, respectivamente. Observam-se que a altura da planta aumenta a partir de 60 dias após o transplantio e mantém-se estável até 120 dias. A temperatura foliar segue um comportamento semelhante à altura da planta, porém decresce aos 120 dias. Para diâmetro do caule, comprimento de caule, número de folhas e número de folíolos, observam-se comportamentos semelhantes, com os maiores valores determinados para essas variáveis a partir de 90 dias após o transplantio. A altura de planta, número de folhas e temperatura foliar não são afetados pelos turnos de regra. Entretanto, o diâmetro do caule, o comprimento do caule e o número de folíolos apresentaram comportamentos distintos. O diâmetro do caule sofreu uma redução a partir do turno de regra 6 e o comprimento do caule aumentou a partir do turno de regra 3 e o número de folhas foi reduzido nos turnos de regra 3 e 9, respectivamente.
O comportamento diferenciado do diâmetro do caule, o comprimento de caule e o número de folíolos provavelmente está relacionado ao padrão de crescimento rítmico da espécie e pela variabilidade genética das sementes usadas, uma vez que foram coletadas sementes de várias matrizes. Na tabela 3, as plantas dos tratamentos com irrigação diária e irrigação a cada 3 dias obtiveram os resultados de massa seca do limbo sendo os melhores dessa variável. Estatisticamente, não houve diferença significativa entre os tratamentos de massa seca da Rax mais Peciolulus. Para a massa seca do caule, o tratamento que obteve melhor resultado foi o com irrigação diária, mostrando como é importante a irrigação para esta cultura durante a sua fase de desenvolvimento. A variável de massa seca da raiz obteve diferença significativa pelo teste F a 5%. Foi observado que no tratamento com irrigação diária, o sistema radicular estava bem desenvolvido e nos demais tratamentos possuíam diferenças na produção de raízes secundárias. A produção de raízes é fundamental para uma boa absorção de nutrientes e o sustento da planta ao solo. Geralmente, bons desenvolvimentos às mudas, tornam elas propícias para o campo. Com relação ao comprimento da raiz principal, não houve diferença significativa entre os tratamentos, pois haviam atingido seu ponto máximo no recipiente. As conclusões: as plantas jovens de andirobeira apresentaram um desenvolvimento satisfatório sobre a irrigação diária e irrigação de até 6 dias, mostrando-se ser uma planta que se adapta bem a até 6 dias ao déficit hídrico. Diante disso, recomenda-se o uso de turnos de regra a cada 6 dias em plantas jovens de andirobeira nas condições edafoclimáticas da região amazônica. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.